Qual o sentido de se desafiar? Antes que você me responda essa pergunta, eu te faço outra. O que você imagina quando eu descrevo um homem de 37 anos, que é reconhecido mundialmente por suas belas obras de artes e que ele tem como característica principal a sua incrível habilidade de expressar seus sentimentos através de suas pinturas? O que você imagina quando eu descrevo um homem que, com apenas 10 anos de carreira como pintor, ele pintou mais de 800 quadros? Não sei vocês, porém eu imagino um indivíduo extremamente culto, com altas habilidades, onde ele está rodeado por pessoas extremamente inteligentes. Ele está ali na cúpula da sociedade de sua época. Um homem que ele é financeiramente bem-sucedido e socialmente bem-sucedido também. Bom, e se eu contar para vocês que este homem de apenas 37 anos deixou de viver de maneira trágica e ao longo de sua vida ele lutava contra doenças mentais, ele lutava contra a solidão e ele lutava contra problemas financeiros. Eu contrasto mais uma vez a pergunta que eu fiz lá no início. Qual é o sentido de se desafiar? Bom, nós temos diversas respostas para essa pergunta, mas eu serei honesto com vocês, eu passei diversos momentos da minha vida me perguntando qual o sentido de se desafiar? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual o sentido disso? Por que eu quero ir ao limite? Bom, eu acredito que essa resposta que eu tenho, ela pode se moldar de acordo com a percepção e experiência de cada indivíduo. Eu espero que você escute atentamente o que eu vou dizer aqui agora e faça o melhor proveito possível daquilo que eu tenho de melhor para oferecer no dia de hoje. Então, seguiremos com a minha resposta e com a minha percepção. Analisando o caso de Van Gogh, eu acredito que a principal lição que podemos tirar da vida dele é que, mesmo sendo teoricamente mal sucedido em sua vida, ele nunca deixou de fazer aquilo que era o ponto central para ele: a arte, as pinturas. Nós podemos chegar à conclusão que ele utilizava da arte e que ele utilizava de suas pinturas talvez como um escape, um refúgio. Talvez ele vislumbrou, talvez um dia, viver de sua arte. Porém, infelizmente ou felizmente, jamais saberemos, não foi possível. Nós conseguimos também analisar que, ao longo de sua vida, ele foi medíocre em diversos aspectos, em diversas áreas, mas em um ponto em exclusivo ele se destacou. Ele dedicava todas as suas forças e energias a pintar. Um gênio incompreendido? Muito provavelmente sim. Porém, o que mais me chama a atenção na história de Van Gogh era a sua loucura, mas sua loucura no ponto positivo, onde ele transformava tudo aquilo de ruim em sua vida em uma coisa boa, ou pelo menos uma representação daquilo que ele sentia, e fazia daquilo algo bonito, ou talvez algo de dor, porém memorável, e que trazesse reflexão. Acredito eu que mesmo o Van Gogh, em sua vida pessoal, sendo extremamente mal sucedido,
aos olhos de muitos, ele obteve um êxito que poucos conseguem: cativar pessoas sem falar uma palavra. Mesmo que ele não tenha feito isso de maneira proposital ou o tenha feito, porém não atingido e concluído seu objetivo em sua época, acredito eu que, através daquilo que ele mais gostava de fazer, ele fez com que pessoas encontrassem significado em suas artes. Ele não foi rico, não foi bem-sucedido, mentalmente ele não foi estável, e ele não tem nenhuma característica em diversas que podemos pegar como exemplo e exaltar ou colocar ali como um ponto de referência. Porém, com certeza, uma coisa que vale a pena destacar é a sua ambição por seguir fazendo quadros e pintando. E eu acredito que esse talvez seja o ponto principal. Porque quando nós observamos que, mesmo remando contra a maré, e mesmo talvez muitos ao seu redor, não sei, mas muito provavelmente ele escutou de pessoas ao seu redor para largar aquilo que ele estava fazendo, ele seguiu adiante. E uma coisa que talvez falte nas pessoas em todas as gerações, porque eu vejo muitas pessoas falando, falta nessa geração fazer isso, isso e aquilo. Não, eu acredito que nós podemos observar isso em todas as gerações, porque o ser humano ele continua respondendo aos mesmos estilos em todas as épocas da sociedade. Que seja se desafiar. As pessoas, elas não se desafiam, elas não querem ultrapassar os seus limites, elas não querem se tornarem melhor. E não estou dizendo se tornar melhor em busca da aprovação alheia, mas quando você transcende aquilo que os outros pensam a respeito de você e você foca suas energias em adquirir uma habilidade que realmente faça diferença, eu acredito que você chegou em um ponto de maturidade. Em tantos pontos de maturidade que nós temos para chegar como ser humano, eu acredito que quando você realmente compreende essa pequena parte da vida, você dá um salto na maturidade muito grande. O indivíduo cujo ele compreende que desenvolver uma habilidade em muitos momentos é muito mais relevante do que conseguir dinheiro, ele se torna uma pessoa mais especial no meu ponto de vista. Porque nós podemos ver diversas pessoas que elas são ricas financeiramente, nós podemos ver diversas pessoas que elas têm o poder aquisitivo, mas uma coisa que ninguém consegue comprar é uma habilidade que se demora anos e anos para construir. Eu não tenho muitas palavras para descrever o que eu sinto a respeito disso, porque me cativa, me fascina, e isso é resultado do autodesafio. Quando você busca desafiar os seus limites e você os ultrapassa, cara, é absoluto cinema, na minha humilde opinião. Enfim, é uma coisa assim que realmente me faz refletir muito, porque se desafiar é uma coisa extremamente difícil, é você refazer várias e várias vezes uma coisa até que você fique bom nela. Eu não estou falando de dirigir, e até para dirigir você se tornar um bom piloto é extremamente difícil. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Para que você seja um piloto comum, você precisa em média de 50 horas para você ser uma pessoa que dirige, mais ou menos. Porque você começa a automatizar
o processo após essas 50 horas, em média, tá? Mas agora, se você quiser ser realmente um bom piloto, você não vai dirigir da maneira normal que se dirige no dia a dia. Você vai ter que dirigir em diversos terrenos diferentes, você vai ter que buscar momentos de tensão enquanto você está dirigindo, e isso é um grande desafio, e isso é uma coisa difícil, e a pessoa que ela consegue fazer isso, ela se desafiou naturalmente, e ela se tornou melhor do que as outras, porque ela se dedicou a uma habilidade. Só que, quando você se dedica a uma habilidade, você se dedica às outras, sem ao menos perceber. Então, quando você consegue ser bom em alguma coisa, potencialmente você se tornará bom em outra. E eu acredito que isso é muito importante, as pessoas se desafiarem. Então, para mim, a minha resposta pessoal para qual o sentido de se desafiar é simples. É desenvolver uma habilidade, é se tornar melhor. Espero que esse vídeo ele tenha sido bom para você que assistiu, mas bom no sentido de trazer uma reflexão e você passar a olhar para esse ponto que eu trouxe de uma maneira diferente. Esse é o meu objetivo nesse vídeo. Enfim, fiquem todos com Deus e assistam o próximo vídeo, que, se eu não me engano, ele é a respeito daquilo que é importante para você. Deixa eu ver aqui. De fato, o que é importante para você? Esse é o próximo tema do vídeo e estejam aí atentos, ativem o sininho de notificação, se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo.